Hoje eu vou contar para vocês a história do Homem do Saco que tinha, né, no Fofocalizando lá do SBT, esse cidadão aqui. Você sabia que o Dudu Camargo, que hoje, né, tá bombando na Record, lá no Balanço Geral, amanhã, pô, você sabe, né, o Dudu Camargo foi um dos campeões da Fazenda 17, né, um fenômeno, o Pitico. Ele já foi Homem do Saco lá do Fofocalizando no SBT? Pois é, antes mesmo dele assumir o primeiro impacto. Ele foi o Homem do Saco. E hoje eu vou contar para vocês a história desse personagem e também contar quem foi a pessoa responsável por criar essa coisa aqui. Esse literalmente era um papel, né, na cabeça com dois buraquinhos ali, pronto. Quem fazia? Porque não foi só o Gugu, o Dudu que fez, mas quem criou essa coisa aqui, esse Homem do Saco, quem criou esse negócio? Bem, o personagem Homem do Saco surgiu junto com a estreia do Fofocando, que era o antecessor do atual Fofocalizando, né? Que realmente aconteceu a estreia do Fofocando com Mama Busqueta e o Leão Lobo no dia 1º de agosto de 2016. Na época, com apenas 18 anos, Dudu Camargo foi responsável por dar vida a esse personagem diferente que usava um saco de papel na cabeça com furos só para os olhos e também para a boca. A ideia do personagem, sabe, veio de quem? De Silvio Santos. Pois é, ele queria uma pessoa que fizesse comentários mais ácidos ali em relação aos famosos, né, brincadeiras, boatos do mundo dos famosos, mas assim, sem colocar um apresentador identificável na mira das polêmicas, né? Porque se, por exemplo, a Mama, o Leão Lobo, né, que eram os apresentadores iniciais, falassem alguma coisa, poderia dar um problema. Então, ele colocou esse cara com um saco na cabeça, ali no caso do Dudu, e ele poderia criticar, né, determinado famoso, falar alguma coisa polêmica, que aí não ia ter problema nenhum. É igual o caso, por exemplo, do Xaropinho, lá do programa do Ratinho, que foi criado por ele, né? E segundo o próprio Ratinho, a criação do Xaropinho foi por conta disso, que ainda no começo do programa do Ratinho, quando o Ratinho passou aí para o SBT, foi para o SBT, a criação foi essa, porque o Xaropinho ele combinava, obviamente, com o Edu, né, que manipula o boneco do Xaropinho, ele falar coisas ali, criticar políticos, xingar, né, fazer uns comentários assim ácidos, que o Ratinho, obviamente, não poderia fazer, porque ele estava representando ali o SBT também, e também para ele não ter nenhum tipo de polêmica, processo, e o Xaropinho falava, e aí ele brigava com o Xaropinho. Então, no caso, essa foi a mesma ideia do Silvio, né, ter ali um cara que não tinha identificação para poder tacar o pau em apresentadores famosos ali, pessoas, personalidades, sem sofrer nenhum tipo de penalidade, né? Claro que se fosse algo bem pesado, óbvio que ia ser processado, mas ninguém ia saber quem era, né? Ninguém ia saber quem é essa pessoa por trás aí, né? Quer dizer, ninguém achava que ninguém ia saber, né? O Silvio achava que o pessoal não ia descobrir. Mas como é que o Silvio Santos conheceu o Dudu? Então, Dudu Camargo e Silvio Santos se conheceram no salão de cabeleireiro do Jassa. E o Silvio viu nele alguém que gostava muito do universo da celebridade, porque o Dudu já havia feito esse tipo de coisa em outros canais, na NGT e tal. Então, na hora da escolha, o Dudu teve duas opções, quando ele foi contratado pelo Silvio. Ser repórter de rua tradicional, mostrando ali o rosto, tal, com a canopazinha e tal, ou ser um homem do saco. E ele escolheu, obviamente, o personagem mascarado, porque mesmo se mostrar o rosto, ele estaria fixo no estúdio, na bancada, ao lado ali de grandes nomes, como a Mama Busqueta e o Leão Lobo, também a Mara Maravilha, que chegou pouco tempo depois. No começo, a identidade do Dudu foi mantida em total sigilo. Ele falava com um tom mais irônico e usava terno e gravata borboleta, e virava uma espécie assim, de metralhadora de deboches, comentando boatos e também, claro, alfinetando os famosos durante ali todo o programa, né? Com o tempo, ele mesmo disse que esse anonimato deixava tudo mais livre, porque ele podia, né, obviamente, se expressar sem pressão, até, obviamente, das opiniões próprias dele, né? Mas contudo, porém, todavia, esse mistério não durou muito. Em outubro do mesmo ano, 2016, Silvio Santos tomou outra decisão importante e colocou Dudu Camargo como apresentador ali do telejornal Primeiro Impacto, tirando ele de vez ali de trás da máscara. Mesmo assumindo o jornalismo ali por um período muito curto, ele ainda acumulou as duas funções.
Porém, logo o público e também, claro, os colegas perceberam que o timbre de voz e os gestos do Homem do Saco eram muito, mas muito parecidos com o do novo apresentador do jornal. No dia 23 de janeiro de 2017, o SBT reformulou o programa que voltou com o nome de Fofocalizando, porque o Fofocando, o Silvio Santos estava incomodado, porque a criação do Fofocando foi para poder tentar derrubar a Fabiola Helpert Correia. Fabiola Helpert lá no Hora da Venenosa, no Balanço Geral, que está até hoje, inclusive, lá, bombando. E naquela época, 2016, chegava a bater a Globo, um video show. Tanto que a Globo acabou com o video show por conta dessas constantes derrotas da Venenosa ali com o Gotino e o Lombardi também. Então, assim, o Silvio, para poder tentar concorrer, porque no horário era exibido Chaves, o Silvio criou esse programa de fofocas que o Venenosa era um quadro dentro do Balanço Geral. Então era um momento ali específico, na faixa das 2, 3 da tarde, em que chegava, depois daquelas notícias sangrentas, policialísticas, chegava esse momento de falar da vida dos outros. E aí o Silvio criou esse programa, só que ele nunca conseguiu inicialmente bater a vice-liderança. Então o Silvio começou a mexer. Então teve uma vez que ele colocou o Fofocando 8 horas da manhã. E aí, obviamente, não deu certo. E aí depois ele fez essa mudança, manteve os mesmos apresentadores, e aí contratou até o Décio Pitininho também, que depois chegou. E aí o Fofocalizando voltou para a Start com a direção do Márcio Esquidas, que já dirigia quando era Fofocando. E aí o Dudu começou a sentir um pouco, né? Porque a rotina ficou muito pesada. Ele ficava no jornalismo fazendo o Primeiro Impacto e a sua identidade já havia sido revelada. Então o Dudu ele acabou saindo definitivamente aí do elenco do Fofocando, né? Então o personagem Homem do Saco não saiu, ele continuou no programa, mas ele passou a ser interpretado por outra pessoa, né? Porque o Silvio decidiu não criar. A criação, decidiu não criar, não, perdão, decidiu não tirar. A criação e a trajetória do Homem do Saco foram marcadas por bastidores assim muito diferentes do que o telespectador de casa imaginava. Tudo envolvia segredo, estratégia e até situações consideradas surreais dentro ali da televisão. Desde muito novo, o Dudu Camargo já tentava, né, chamar a atenção do Silvio Santos. Com apenas 13 anos, ele já ia atrás de oportunidades na televisão e sonhava em trabalhar no SBT. Mais tarde, já com 18 anos, ele tomou realmente essa atitude bem direta. Ele foi ao Salão do Jassa, pagou um corte de cabelo caro, porque lá não é barato, e planejou ficar perto de Silvio Santos, esperando ali uma oportunidade de falar com ele. Nesse encontro, ele acabou impressionando, né, o Silvio Santos, e o Dudu apareceu com uma espécie de relatório de improviso, falando sobre a audiência, né, do programa e tal, dando ideias de melhoria. Então essa atitude chamou tanta atenção que o Silvio Santos decidiu ali contratá-lo na hora. Depois disso começou uma fase muito controlada dos bastidores, segundo algumas informações. Para poder evitar qualquer tipo de vazamento sobre quem era esse Homem do Saco, o que foi feito? O que foi criado? Foi criado um esquema muito assim rígido e até bem, acho que até de Hollywood, semelhante ao usado pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos. É um esquema assim bem pesado de segurança que o Dudu tinha que fazer. Ele chegava na emissora com roupas simples e o rosto coberto, às vezes com um boné, com um capuz. Ele só colocava o saco na cabeça dentro do camarim fechado. Aí depois disso ele já saía mascarado pelos corredores ali da emissora. Até a rotina mais simples era controlada. Ele não podia, por exemplo, na hora do almoço, comer no refeitório, né, com os outros funcionários para poder não ser reconhecido. Mesmo com todo esse sigilo, logo no começo do programa, em agosto, começou a circular um boato na internet de que o personagem seria, na verdade, um produtor do SBT. Essa história cresceu rápido e até ganhou muita força. Com isso, o próprio Homem do Saco acabou se pronunciando no ar. Ele usou um tom de brincadeira, mudou a voz e até fez piada com um produtor inocente, dizendo que estavam tentando roubar ali a identidade dele. Isso só aumentou ainda mais o mistério em torno do personagem. Mais tarde, veio outro capítulo muito importante, nos bastidores aí. A transição do personagem para o jornalismo foi feita de forma assim totalmente sigilosa. Silvio Santos ordenou
a gravação de um piloto do Dudu Camargo apresentando o primeiro impacto de madrugada, sem que a direção do jornalismo soubesse. Esse material foi visto por Silvio em casa e logo em seguida ele tomou a decisão de colocar o Dudu no ar como apresentador definitivo. A partir daí, o personagem foi sendo aos poucos deixado de lado, encerrando ali uma das fases mais curiosas ali dos bastidores do SBT. Além de Dudu Camargo, o personagem também, né, Homem do Saco, meu Deus do céu, o teleprompter aqui tá querendo me trollar, só pode. Fica paradinho aí, meu lindo. Além do Dudu Camargo, o personagem Homem do Saco também teve outros intérpretes ao longo ali da sua história, tá, do programa. Como a ideia do personagem veio direto do Silvio, a emissora decidiu manter a figura no ar, mesmo quando o Dudu foi mudando de função e passou para o jornalismo. A ideia ela não perdeu o mistério e também, claro, o tom de humor do programa. O primeiro nome a surgir como substituto dos bastidores foi Gabriel Cartolano, que antes de ser esse apresentador hoje do programa, ele era da produção e havia vindo da Rede TV, onde trabalhava no TV Fama. Ele, no começo, né, chegou a vestir o saco de papel em testes e momentos ali de bastidores, ajudando a manter o personagem vivo no estúdio. Com o tempo, Cartolano foi ganhando espaço e saiu do personagem e acabou se consolidando como apresentador do próprio Fofocalizando, deixando esse disfarce definitivamente para trás. Né? O Cartolano começou ali, né, tanto que em agosto, ele que abriu o programa vestido de Homem do Saco. Mas é muito importante a gente pontuar essas informações, né, e ressaltar que realmente o Homem do Saco foi feito também pelo Dudu. Teve outras pessoas também que fizeram, o Murilo Bordoni também parece que fez um tempo. Enfim, várias pessoas aí tiveram, né, que colocar esse saco na cabeça durante essa fase aí do Fofocando, e depois virou Fofocalizando. Tá certo? Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, para você poder acompanhar outras informações aí dos bastidores da televisão e até também, claro, né, remakes aí de vídeos, momentos da televisão aí que vale a pena a gente poder acompanhar. Muito obrigado, a gente se vê aí no nosso próximo conteúdo aqui no canal. Valeu!